Aê! Isso Ai, aí! Que chegamos de novo. sufoco! Pessoal! É isso aí, live é isso aí mesmo. Ah, vamos seguir o baile, Darlan, né? O que que tu Vambora. acha? Total, Bora, total. então. Apenas 15 minutos de atraso. Só isso. Tá tudo certo. Apenas isso. Então tá, é um grande prazer te ter aqui. Vou começar de novo aí para quem tá chegando, né? A gente ia começar um pouquinho antes. E daí, se eu for trancando, o pessoal vai sinalizando, mas vamos seguindo. Então, porque eu tô Tá. te vendo bem, tô te ouvindo bem, tu tá me vendo bem, me ouvindo bem? Agora sim, agora tá ótimo. Beleza, então tá. Então, hoje o nosso convidado é o Darlan, né, da Rosa. O Darlan, ele é sócio-diretor da ICES Brasil, né? Agora eu acertei. Agora sim, viu só? Serviu pra eles. Falando ICES, né? A pessoa americaniza tudo, né? E é um instituto de capacitação em saúde, né, que usa como carro-chefe treinamento em simulação, né, em emergência. O Darlan, ele é mestre em processos de pesquisa e inovação, né, e eu estava falando que eu achei bem interessante, né, Darlan, quando a gente se conheceu, alguém da área da saúde fugiu um pouquinho, né, dos cursos tradicionais e quando tu me contou que tu fez um curso de mestrado em inovação, eu achei super interessante, né? Até por essa tua afinidade, né? Por isso empreendedor, né? Então, né? Inovação tá ligado com isso também, né? Total. E tu tem MBA em gestão de saúde e em controle de infecção, que hoje tu atua como coordenador do Hospital Vila Nova no controle de infecção. E além de tudo isso, é emergencista no Hospital São Lucas da PUC, né? E aí eu tava brincando ali antes, quando a gente tava conversando, que, cara, tu faz coisa demais, né? Tu trabalha pra caramba, assim, né? Eu fico impressionada, assim, o quanto tu trabalha, meu Deus. E Opa, fale. pode falar? Não, e pra agregar um pouquinho, o motivo também que tu citou da gente mudar nossa live das 7 para as 8 é por causa dos banhos das minhas filhas. Então, coloca 3 filhas em todo esse pacote aí, por favor. Menino, não sei como é que tu arranja tempo pra tudo isso, né? Impressionante, né, Darlan? Mas a gente, quem quer faz, tem o ditado aquele que diz, né? Quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa, né? Então, é isso, né, gente? E além de tudo isso, resolveu empreender, né, Darlan? E é isso que tu vai começar a contar aí um pouquinho da tua história para nós, né? Da tua trajetória. Isso, isso. O que Deixa, que te deixa eu trazer de levou? novo, então. Vai, Deixa resumir isso eu para trazer de nós. novo o que eu estava dizendo em relação a isso de empreender e como que eu vim parar assim pensando em emergência, né? Não era uma área que me chamava super atenção, inclusive na faculdade, não era uma coisa que eu pensava em fazer, tanto de dar aula, muito menos, né? Eu passei por todo o período da faculdade tremendo bastante em cada apresentação em grupo, então não era uma coisa que me super puxava para esse lado, mas acabei seguindo esse caminho quando, logo que eu me formei e virei enfermeiro da emergência, eu fui selecionado para fazer o curso de ACLS, né, que é o suporte Uhum, avançado de vida em cardiovascular. Nesse curso eu tinha muito receio por estar recém-formado, por estar recém-empregado, então eu tinha muito receio uhum, de não passar. Me preparei de uma maneira inacreditável, assim, me preparei muito isso, estudei muito para esse curso e tive um desempenho bom e fui convidado para ser instrutor. Então, depois disso, uhum. nessa empresa, eu fiquei meus últimos, de 2013 a 20, nos últimos 7 anos, eu fiquei fazendo isso. E parte da minha vida era dar aula em simulação em saúde, né? O curso de emergência, de atendimento de parada cardiorrespiratória para médicos e enfermeiros, né? Então, isso me Uhum, deu uma base muito grande, tanto de se sim. preparar para as aulas, tanto de trocar com pessoas para fazer isso, né? E as referências que a gente vai tendo. E tudo que eu entendo hoje como melhor em saúde é repetição, né? Então, de repetir, repetir, repetir muito isso ajuda muito, me ajudou muito a estar bem preparado, de estudar e de rever as coisas de várias formas, né? Então, isso que me deu uma base muito grande para conseguir estar seguro no que eu estava fazendo, né? Tanto, e essa segurança
como professor, como aluno, enfim, me deu segurança na assistência, né? E é isso que a gente entende que a gente queria fazer. Quando a gente decidiu abrir a empresa, o objetivo era esse, ampliar um pouco mais o que a gente fazia para oferecer novos cursos, novas intenções e novos formatos com a cara que a gente entendia como a melhor para melhorar a assistência, né? Uhum. E aplicar isso de maneira adequada. E a simulação foi um caminho que a gente tinha como base e ampliando, né? Eu estava comentando, tu falou do nome da empresa, que a gente pensou em Instituto Uhum. de Capacitação em Saúde, justamente com esse viés de pensar em emergência, que era a nossa base, sem dúvida a simulação, mas conseguir ampliar isso para outros cursos, outras formações, outros profissionais, entregar isso para quem a gente quisesse entregar. Quem quisesse fechar com a gente nesse propósito, quem tivesse com o mesmo olhar, a gente estaria aberto a fazer isso e está ainda, né, com esses objetivos, tem uns planos em vista para conseguir ampliar essa rede de pessoas que treinam e entregam uma assistência melhor. O objetivo primordial de tudo é isso. E, claro, pagar os nossos boletos, né, como que a empresa pode faturar. Claro, com certeza. E é legal, eu estava falando antes, assim, às vezes é a nossa própria dor que nos motiva a começar a empreender naquela área, né? Porque a gente vê tanto sentido, tanto valor naquilo, né? Que a gente acredita de fato, né? Então, assim, o que te levou a começar a empreender em simulação é exatamente a mesma trajetória que eu caminhei, né? É o que a minha própria dor também foi o que me começou eu vejo tanto sentido em treinamento, em simulação, né, em formação, que a gente percebe o potencial disso tudo, né, para o mercado, quanto que entrega valor para o mercado, né. Agora eu acho que eu não te ouvi, Darlan. Acho que caiu o Muito. teu. Oi, oi. Ah, tá. Ah, tá. Não, então, assim, eu vejo, assim, o quanto que tem potencial, né, assim, no mercado e o quanto que as pessoas precisam de treinamento, né. Mas É, eu penso também que é bastante desafiador, assim, né, e eu gostaria que tu contasse para nós, assim, quais são os desafios que tu percebe de empreender na área da simulação? Quais os principais é, desafios? complementando aí o que tu disse de não tem como tu não pensar assistência sem pensar em treinamento e capacitação, então certamente a gente pensou também isso porque é uma coisa que se precisa sempre, né? O que vai mudar é o formato que a gente vai cada vez entregar isso, né? E pensando em tecnologia, a simulação é que vai ao encontro disso, né? Então hoje a simulação e ainda pode ser entregue de várias formas, mas tudo é executando a prática, né? Que a gente vai se tornar melhor fazendo isso. E de desafios assim, Ana, é que, por exemplo, a gente faz muitas coisas. Tu comentou que eu faço muitas coisas e talvez eu não quisesse fazer tantas coisas assim. Talvez eu quisesse só fazer isso com a empresa. Então, hoje a gente tem que trocar a roda do carro com o carro andando. Então, Uhum. isso às vezes, embora a gente tenha os objetivos, tenha planejamento anual traçado, tenha todas essas coisas, a gente acaba sendo, às vezes, atravancado com situações do dia a dia, das nossas outras funções, que somam também para a empresa, mas que sugam tempo e energia do que a gente poderia estar colocando lá. Então, hoje a gente caminha num passo, talvez, que seja interessante, porque o mais tempo fazendo isso, a gente vai adquirindo um pouco mais de experiência. E tu, nesse tempo que está fazendo isso, já se olhar um pouquinho, um ano para trás, tu já vê, pô, eu podia ter feito isso de forma diferente. Então, essas coisas esses probleminhas que a gente vai surgindo e dificuldades, tanto de captação de pessoas, de recursos e tudo mais que a gente pensa a saúde, pensa a simulação, pensa uma empresa que vai Sim. trancando, né? E pensando propriamente a simulação, eu não consigo ver ônus no que a gente faz de prática, assim, sabe? Quando a gente pensa num curso de emergência, um curso novo eu quero treinar, capacitar as pessoas em pulsão Uhum. periférica, eu posso fazer isso online, talvez, mas se eu estiver colocando um grupo dentro de uma sala de aula, quanto mais tecnologia eu colocar nessas pessoas, até mesmo online, né? Quanto mais tecnologia eu colocar nisso, que as pessoas se sintam executando nisso e treinem fisicamente isso entrega um valor muito grande, que é o que ela vai sentir preparada depois para executar.
como eu disse, assim, quando tu está na prática como aluno, no campo de estágio, por exemplo, tu vai lá e às vezes tu treina na prática, né? Num paciente, em alguém, e a gente conseguir entregar isso, as pessoas colocar casos de simulação, onde simule, com perdão da redundância, situações onde ela vai aplicar daqui uma semana, daqui um mês na sua prática, isso dá uma segurança muito grande para quem está executando, né? Então, essa segurança que a simulação traz para o aluno, né? Que é viver uma coisa que ele não precisou expor ninguém, né? Apenas ele como aluno, como aprovação em uma prova, enfim. Então, a simulação a gente enxerga nesse formato, assim, onde entrega a segurança para quem vai executar. Com certeza. Eu gostei muito da tua frase ali, né? A gente começa a empreender, né? Toda a nossa formação é muito voltada para assistência, para docência, e geralmente no início da nossa trajetória profissional são nessas áreas. E quando a gente decide empreender, né, ainda mais na nossa área de atuação, com simulação, isso é bem desafiador. E tu traz uma frase muito engraçada ali, até vou usar para minha vida agora. É trocar o carro, a roda do carro andando, trocar a roda do carro. Ficava andando. É assim que eu me sinto todos os dias, né? E assim, pô, a gente quer sim empreender, a gente quer pensar no crescimento da empresa, o crescimento, mas a gente ainda está atrelado a outros empregos, né? Outras atividades que às vezes nos. E o tempo ele é um limitador, né? O tempo ele é finito, então a gente precisa se desdobrar nessas várias nuances aí para conseguir dar conta de tudo que a gente faz, né, Darlan? E tu é um cara que é realizador, tu faz as coisas, tu aí tá aí cheio, trabalha bastante pra caramba, assim, né? Mas quando eu te falo dos desafios e tu traz exatamente isso, o desafio da tecnologia, assim, né, que cada vez mais está implementada dentro da simulação, e esse desafio de empreender, né, na área, tendo outras atividades atreladas, né. E assim, pode falar, pode falar. eu ia te perguntar, assim, claro, assim, em relação a isso, né, provavelmente vocês têm, assim, metas e objetivos dentro do planejamento estratégico da empresa de vocês, né? Dentro desse planejamento, assim, o que vocês pensam, assim, de como acelerar a empresa, como que vocês, quais os caminhos que vocês vão estar agregando, assim, mais especificamente na área da simulação, o que vocês vão estar agregando, assim, para acelerar o processo? O nosso pensamento inicial, assim, era começar a ser conhecido como marca, né? Hoje as pessoas nos conhecem porque muitas já passaram pela gente, né? Eu fiquei, como eu disse, 7 anos treinando pessoas em todo o Brasil. Então hoje as pessoas me conhecem, né? Então uma das coisas é a gente se vincular à empresa e entender que tem alguém por trás e tem uma estrutura dentro do que a gente faz, né? A segurança do aluno que está buscando isso é um ponto. De crescimento de empresa e associando a tempo, assim, a gente pensa nesse crescimento em parcerias, né? Hoje a gente não consegue pensar em empresa simplesmente eu abrindo as minhas portas e eu deixando aqui, esperando alunos virem nos buscar, né? Porque nos conhecem, porque não conhecem a empresa. Então hoje as parcerias é o que vão gerar um produto com maior valor e com maior segurança para quem está buscando, né? Que é muito o que vocês também fazem, né? Vocês têm o produto de vocês e ele está se vinculando com várias situações. Eu daqui contigo hoje, eu tá aumentando o valor do meu produto, né? Eu discutindo, a gente discutiu um pouco com o projeto que vocês têm, então eu pensar esse projeto e tentar encaixar ele dentro de uma simulação que hoje eu penso, eu boto um manequim que tem uma tecnologia, encenam todo um cenário para o aluno lá para ele se sentir mais dentro daquilo, mas vocês ainda conseguem entregar mais coisas ainda do que eu poderia, de ilustração, de visualização, de tecnologia, para a gente conseguir dar valor àquela simulação, dar segurança
a pessoa que está simulando. Né? Não, a gente pensa o slogan da empresa, né, que é tecnologia e qualidade a serviço do conhecimento, né, que é o que a gente quer. Que a gente quer botar muita qualidade técnica e científica dentro disso, quer puxar essa tecnologia junto e quer entregar conhecimento. Então, isso resume muito como a gente pensa a nossa empresa assim, para escalonando isso. Como eu te disse em relação a tempo, hoje a gente até avança mais do que a gente consegue colocar de tempo e de energia. Então, a gente sabe hoje, bom, se eu deixar tudo que eu faço, talvez eu vá chegar onde eu quero. Não, é possível que sim, é um risco que se pode correr, assim, então é um risco que a gente correu quando a gente decidiu investir inicialmente nisso, né? A gente deixou um emprego que a gente tinha uma segurança, que a gente fazia com qualidade, onde já tinha uma estrutura bem feita para começar uma estrutura do zero, né? Mas a satisfação disso é muito grande, né? De a gente ver cada passo crescendo e avançando. Nem tudo é só a parte financeira, embora seja importante para a gente alcançar todos os objetivos da gente vida, mas nem tudo é só financeiro. A satisfação da gente estar vendo aquele filho crescer aos pouquinhos, isso é muito grande, né? E as pessoas me perguntam sobre a empresa, sobre outras coisas que eu faço, assim, hoje eu tenho certeza que isso vai dar certo, né? Talvez eu pode trancar esse tempo que isso vai acontecer, mas eu tenho certeza por esses motivos, porque eu sei que a capacitação é base, não tem como pensar assistência sem pensar treinamento e capacitação, então a gente vai precisar sempre disso. A gente pensa muito a tecnologia aqui para dentro, então a gente entende que está seguindo uma linha de avanço também tecnológico, de investimentos tecnológicos, e a gente sabe que entrega qualidade no que a gente faz, né? Por estudo, por prática, por entender a assistência, né? Hoje eu estou na assistência também porque eu quero trazer mais conhecimento para dentro do que eu estou ensinando, né? Não simplesmente ler um capítulo de um livro e entender que passou esse conhecimento, mas a gente está lá na beira do leito justamente para conseguir buscar isso e entregar isso de forma que a pessoa se veja nessa situação. Então, esse contexto todo que faz a gente estar aqui ainda com essa carga horária múltipla para fazer isso acontecer. De 48 horas num dia. Aproximadamente. O Marcos estava falando ali, ó. O Marcos já fez live com a gente também. É muita coragem, muita satisfação e sangue no olho. Empreender isso, gente. É isso. É coragem, satisfação e vontade, né? Muita força de vontade, porque o empreender é o incerto. Tu não sabe o que vai... Tu sabe onde tu quer chegar, né? Mas a gente não sabe se vai chegar, né? Até aquele ponto na qual a gente... Por mais que tenha o planejamento estratégico, que é isso que eu estava te falando, assim, dos desafios que vocês vão enfrentando, o que vocês pensam para a empresa, né? Todo mundo queria trabalhar full time, né? Mas a realidade não é essa a realidade, na maior parte dos empreendedores, das pessoas. A realidade é que a gente fica trabalhando part-time, né? O que dá, e aí até a coisa conseguir começar a caminhar e monetizar e a gente conseguir de fato, aí sim, dar esse passo, né? De acelerar a empresa. E quando que deu essa virada de chave, assim, Darlan? Bom, eu tenho um planejamento de vida, eu tenho um projeto de vida, de sair da assistência, e sim, tu trabalha com educação, né? Porque é educação também, né? E de empreender, né, nessa área. Quando que deu essa virada de chave, assim? E que se isso de fato é um desejo que tu tens, assim, de fazer essa transição? De fato, chegar no ponto de agora sim eu posso largar aqui e me dedicar só à minha empresa. Tu disse que se eu sei quando isso pode acontecer ou quando que eu decidi iniciar no empreendedorismo, tu diz? Fundar, tu fundou. Tu diz assim, tu falou ali agora, né? Quando der certo, já deu, né? Já deu certo, já é uma empresa, né? Quando que deu essa virada de chave de que não, eu quero sair da assistência, tenho um projeto de vida, vou fundar uma empresa com outros sócios. Quando que deu essa virada de chave, esse sentimento aí de começar a empreender? Quando que foi que deu essa estalo?
Eu acho que talvez sozinho eu não tivesse tido essa coragem e iniciativa, assim, ou talvez isso fosse demorar um pouco mais de tempo, né? Mas como com pessoas que eu trabalhava, que são meus dois sócios, são pessoas que eu tenho um contato muito próximo, tenho uma boa relação e confio, acredito muito tecnicamente e pensam da mesma forma que eu, isso em conversas e talvez alguma insatisfação anterior. Normalmente o que te decide a trocar de emprego, a buscar outra profissão, enfim, é alguma insatisfação que tu está vivendo agora, né? Como tu citou, assim, uma dor que tu está tendo ali, que tu está vendo que ela vem se repetindo, né? E a gente percebia que algumas coisas que a gente entendia que poderiam ser diferentes, a gente conseguiria aplicar isso, conseguiria executar isso. Era bem certo, era até utópico quando a gente começou a pensar assim inicialmente, mas conforme a discussão e em brincadeiras assim de como poderia ser, isso começou, não, eu acho que tem um formato. Acho que se a gente fizer dessa forma, isso pode acontecer. Né? Então, isso foi tomando um corpo, assim, até que chegou um momento, e esse momento foi muito crucial, que foi o momento logo de início da pandemia. Quando iniciou, fechou tudo na pandemia, a gente decidiu não fazer mais curso em sala de aula, porque a gente entendia que para aquele momento, aglomeração, enfim, a gente não queria expor pessoas, a gente não concordava, enfim, com isso. Que foi como? A gente, não, a gente já, hoje, então, a gente já parou de fazer o que a gente faz. Então, vamos criar um projeto, aproveitar esse momento de um crescimento das plataformas online e vamos começar a trabalhar em cima disso para divulgar a empresa, para quando as coisas melhorarem, a gente já ter as pessoas nos conhecerem, ter a nossa cara, a gente já ter criado algumas coisas, já que a gente não está mais querendo fazer isso aqui. Então, o início da pandemia foi o nosso start. Então, talvez se não tivesse a pandemia, teria feito? Talvez sim, mas as coisas foram se juntando no seu tempo e a gente começou com isso. Né? Então, a gente começou, foi avançando em passos maiores do que a gente imaginava inicialmente, tanto de aceitação e tanto de as coisas dando certo, assim, que isso foi nos motivando. Tu sabe que, às vezes, a gente pensa os projetos, ele dá meio errado, dá torto e não dá errado. Mas quando uma pequena coisinha dá certo, já é aquela faísquinha que tu estava precisando para dar mais uma corrida e caminhar mais um pouco e entender que isso vai dar certo. Né? Então, hoje a gente vai se apegando nesses pequenos pontos que vão dando certo e alguns caminhos vão se modificando no decorrer, né? Como a gente pensou lá no início, hoje já é diferente. Por isso eu te disse que às vezes o tempo que isso demora para acontecer talvez seja até positivo, porque a gente vai adquirindo uma maturidade para tomar decisões, para resolver problemas, para ter os conflitos entre pessoas que a gente está pensando no projeto. Não tem como pensar um projeto entre três, entre quatro, entre dois, que em algum momento isso não vai ser contrário, vai ter ideia diferente e vai ter que entrar num consenso. Né? Então, esses conflitos internos, no sentido positivo assim, de discussão, ajuda também essa maturidade. Então, esse tempo também é importante. Então, hoje eu estou tranquilo assim, em relação a... Isso que tu está falando é muito interessante. É a questão da maturidade do empreendedor, né? Quando eu te falei assim, virada de chave, esse sentimento, geralmente uma insatisfação, aí tu quer fazer, tu já tem uma expertise na área da simulação, aí tu quer começar a empreender com isso, e aí tu faz um projeto, te associa às pessoas, e geralmente são pessoas que tecnicamente têm alguma habilidade técnica, mas muitas vezes tem que desenvolver outras habilidades, né? E aí eu queria que tu contasse para nós quais essas que te leva a essa maturidade de tomada de decisão. Então, eu sempre falo, eu estou aprendendo a empreender. Eu acho que os empreendedores todos é um projeto de amadurecimento, né? Conta para nós aí os desafios de agora tu tá falando assim, entrar em consenso com seus sócios, de conversar, da tomada de decisão. Mas essas outras habilidades que tu teve que desenvolver assim ao longo da trajetória de empreendedor. Por exemplo, né? Um exemplo para ficar claro o quanto que acaba sendo mais macro, né? Antes, se eu fosse ministrar um curso no Recife, por exemplo,
eu ia esperar a data, ia receber minha passagem, ia fazer a minha mala, ia organizar o programa e distribuir as aulas entre os instrutores que estivessem comigo, ia viajar da aula e me voltar. E acabou o meu trabalho. Hoje eu tenho que pensar na impressão do material, tenho que encomendar os livros, tenho que fazer uma planilha de todos os custos financeiros, comprar a passagem do avião, alugar o hotel, entrar em contato com as pessoas e, além disso tudo, dar aula lá. Preparar a aula e dar uma aula como se não estivesse cansado, como se aquilo tudo estivesse ali, nada estivesse acontecendo e todo o resto, né? Então, hoje, a gente acaba executando tudo em torno disso, né? Não só a parte... Então, eu tenho que pensar a parte financeira, a parte organizacional, operacional, técnica, científica, tudo que envolve o curso é um peso muito maior, né? Que é uma coisa que a gente não sai da faculdade preparado para fazer, né? Talvez o tempo trabalhando e olhando as pessoas fazerem algumas coisas a gente vai captando, mas tudo vai se aprendendo de novo no meio do processo, sabe? Então, não tem como criar essa maturidade sem estar vivendo isso, sem estar errando isso. Então, a gente se prepara para errar o menos possível, mas é improvável, né? A gente vai cometer alguns erros que ele deve seguir de exemplo para acertar algumas coisas e discutir. A gente tenta discutir ao máximo, assim, embora a distância hoje, um dos meus sócios, ele está nos Estados Unidos, né? Então, a gente tem só 66% da empresa aqui, 33% estão fora. Então, a nossa discussão é toda online, WhatsApp e live, enfim, para conseguir organizar. O que traz mais uma dificuldade ainda nesse contexto assim, de entender, de pensar os projetos. Isso que é a grande chave. A parte de dar aula é a parte mais divertida para nós. Todo curso começa e daí a gente se sente em casa, porque é aquilo que a gente sabe fazer ao máximo, né? Mas a parte por trás, tanto de um processo de uma licitação, um contrato de trabalho que tu tem que executar, parte contábil, tudo que é tudo novo, assim, tu não sai como enfermeiro pensando, não, agora eu vou fazer isso. Como tu disse, sai pensando, vou trabalhar, vou mandar o currículo para tal hospital, talvez eu vá fazer a supervisão de estágio em tal lugar. Então, quando a gente cai nesse universo novo, assim, graças a Deus, o que eu vim fazendo na minha vida ao longo disso, o tempo em controle de ficção me ajudou muito, assim, porque diferente da assistência, a gente planeja muitas coisas pensando em controle de ficção, em execução e tudo mais, e planilhas, o nosso chip já é diferente quando eu estou no controle de ficção, quando eu estou executando isso na assistência. Então, isso também me ajudou a dar uma base de maturidade profissional, assim, de pensar em lidar com as pessoas, de como trazer, de como apresentar, de como buscar. Então, tudo foi se somando para me tornar esse ser humano agora. E é um processo, né? Então, tudo aquilo que nós percorremos ao longo da nossa trajetória, formação, experiência profissional, tudo que a gente vive nos prepara, daí basta a gente tomar a decisão, ou ter a coragem, né, de agora eu vou abrir meu negócio, agora eu vou empreender nessa área que eu tenho expertise, ou numa área diferente também, cada um Sim. tem a liberdade, enfim, mas a gente se sente mais confortável de empreender naquilo que a gente tem conhecimento, né? Eu acho muito difícil alguém que decide, assim, não que não possa dar certo, obviamente, mas muito difícil alguém que decide empreender em um mercado que tu não conhece, sabe? Pelo menos parte dele, porque todas as coisas vão se tornando mais doloridas, né? Por exemplo, se eu não soubesse dar essa aula, além de tudo, eu ia ter que me preparar em dobro para conseguir a parte técnica, né? Que hoje é uma coisa que a gente fica mais tranquilo, a gente sabe como o aluno pensa, então sabe o que deve entregar para ele. Se a gente tivesse um universo todo diferente, seria uma dificuldade maior. É impossível? Não é, mas é o mais complicado, né? E Darlan, tu assim já está há quantos anos atuando com simulação? Há uns 10 anos, mais ou menos? Eu tô 2013.
Então, eu tô quase 10 anos aí atuando com simulação. Já deve ter percebido muito as mudanças que aconteceram, né, ao longo desse processo de simulação, né? E o que tu percebe de tendência do mercado? O que tu percebe das, assim, de demandas? O que o mercado está pedindo agora na área de simulação, na tua percepção de Olha, empreendedor, assim, de ter uma empresa? Qual a demanda? eu acho que o que eu entregava em 2013, hoje ainda ele é um produto, infelizmente, que ele é, ou felizmente, enfim, em 2013 ainda ele é um produto que é novidade às vezes para muitas pessoas, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso assim, que eu não percebi nas pessoas que estão saindo da faculdade, que estão se formando, uma mudança muito grande no perfil de que necessitam de mais tecnologia para aquilo. É obviamente que hoje a gente tem muito mais coisas para oferecer, mas eu não consegui ver uma linha tão grande assim. Porque o mesmo manequim que eu usava quando eu me formei, hoje as pessoas treinam nele e algumas pessoas se sentem deslumbradas com aquilo, sabe? Então, eu não sei onde está o gap disso, assim, nem se é um gap. Pensando em empresa, a gente pensa muito em trazer alguma coisa mais tecnológica ainda, né? De óculos em 3D, essas coisas que o aluno consiga sair daquele universo ali, ou, na verdade, entrar mais dentro daquele universo. Mas hoje o que a gente entrega não é muito diferente do que a gente fez há 10 anos atrás, e ainda é um produto que faz muita diferença na prática, né? A gente quer ir avançando nisso, não quero esperar essa tecnologia chegar para eu dar esse passo. Talvez a gente queira já estar dando esse passo junto com a mudança. E isso também é um risco que a gente corre, né? Porque também apostar numa tecnologia que talvez ainda aqui, ou na enfermagem, ou talvez só no meu olhar não tenha emplacado de vez ainda, é um risco, é uma aposta, mas a gente é o que a gente quer fazer. A gente quer apostar em coisas mais avançadas, em produtos mais avançados para conseguir entregar para ser um diferencial, né? Hoje eu tenho empresas que também façam isso, a mesma coisa que a gente faz, né? Então o que a gente pode entregar é investir em tecnologia e entregar um conteúdo com qualidade, né? Que é a nossa base. É interessante isso que tu está nos dizendo também sobre ainda a simulação causa um deslumbramento para as pessoas, porque existe um déficit de formação muito grande aí no Brasil, né? E tu dá esse curso em Exato, diferentes exato. lugares. Então, sim, a tecnologia vai vir, tá vindo, é um caminho sem volta, vai acontecer. Mas como está complementando a formação dessas pessoas, né? Com o uso da tecnologia a favor, com certeza, sim. Mas que ainda existe um déficit de formação lá na ponta, né? Existe um déficit de formação desses profissionais, alunos e profissionais também já formados, né? Que ainda é o básico, né? Ainda precisa do É, básico. E não exato, tem. e é o básico mesmo, porque tu ainda está inserida no universo com mais tecnologia ainda do que a gente pensa e faz. E se eu talvez te traga um manequim que ele dá um feedback para o aluno, mesmo que não dê o feedback para o aluno, tu diz, tá bem. Ele vai treinar, ele vai se movimentar, mas eu tenho muito mais a entregar. Só que para essa pessoa aquilo é uma novidade, né? Que ficou às vezes 5 anos na faculdade, ficou 2 anos no curso técnico e talvez não tenha tido contato com isso, né? Que já era para estar tendo contato há 10 anos atrás. Quando eu comecei a fazer isso 10 anos atrás, as pessoas que trabalhavam comigo também já faziam a 10 e praticamente no mesmo formato. Entende? Então, temos 2 décadas aí de avanço muito tímido dentro da formação básica, de Darlan, graduação e de curso técnico. Né? como é ser um enfermeiro empreendedor? E quem são teus clientes? Né? Existe mercado para enfermagem aí, na área de simulação, ou os teus clientes são de outras áreas? E como é para ti ser um enfermeiro empreendedor nessa área? Olha, eu
eu aceito muita coisa, né? Esses dias eu estava escrevendo algumas coisas e eu escrevi sobre isso, assim, que eu aceito muitos convites que talvez eu não aceitaria para fazer alguma coisa, para dar uma palestra, para ir dar uma aula em algum lugar, porque eu acho que é importante eu trazer aquela imagem lá, né? Tanto profissional, quanto de biotipo físico, tanto de entender que ó, essa pessoa aqui consegue entregar um produto com qualidade. Eu via muito, eu comentei com uns amigos já que quando eu ia me apresentar nos cursos, e às vezes a gente vai lá para Tocantins, dar um curso Tá dentro de trancando um um pouco. CRM. Pra mim, tá trancando um pouco a tua imagem. Vamos ver. Então, um exemplo Vai assim, a que tá gente vai lá dar um tudo. curso. Não tranca agora a internet, que tá bom o assunto. Agora é a hora da verdade. Como ser um enfermeiro Então a gente empreendedor. vai lá. Será que no teu 4G aí, será que rola a resposta? Será? É? Será que é o teu... Como é que é? Tu tá no Wi-Fi, né? Eu tô no Wi-Fi. Trancou? Tá bem? Eu acho que agora tá funcionando. É só para dar uma respirada, né, Instagram? A gente dá uma respirada. Vamos que a resposta é boa agora. Quero saber como é ser um enfermeiro empreendedor, né? E se quem são teus clientes, se existe espaço para empreender em simulação sendo enfermeira toda, e se tem mercado para isso. Conta para nós. Então tu pensa assim, né, que a gente tem uma formação de enfermeiro, né, e a gente vê essa diferenciação muitas vezes dentro de hospitais, dentro do tratamento entre médicos e enfermeiros, e daí o cara já se formou com uma visão sobre enfermeiros, sobre médicos. E eu estou indo lá dentro de um CRM, né, do Conselho Médico, em outro estado, para dar uma aula sobre um assunto que o médico vai executar tecnicamente. Então, isso é um peso muito grande, né? Então, é um peso e um orgulho muito grande que eu tenho. Então, desde que eu comecei a fazer esse curso, assim, eu vi assim, nossa, eu tenho que estar talvez o dobro preparado. Porque eles não estão acostumados a ver enfermeiro falando disso aqui. Eles não estão acostumados a ver alguém do meu biotipo falando isso aqui. Alguém tatuado falando isso aqui, ensinando esse conteúdo. Né? Então, e eu acho importante a gente estar lá dentro. Assim. Então, eu acho que como enfermeiro, eu sinto orgulho disso e eu sei que quando acabar o curso, esse cara que talvez tinha uma visão diferente e até inconsciente do que é o enfermeiro, ele vai estar acabando o curso de outro formato, né? Eu já escutei muito isso no final do curso, assim, desse deslumbre de entender que não, eu tenho um enfermeiro que ele consegue, ele sabe fazer isso, ele sabe falar de eletrocardiograma, ele sabe falar de parada cardíaca, ele sabe me ensinar até como eu vou entubar um paciente, sabe? Então, isso é um orgulho muito grande que eu tenho, é um peso que a gente carrega, mas eu acho importantíssimo, né? A gente pensou a empresa logo no início de focar em técnicos, enfermeiros e focar isso para a enfermagem. E a gente decidiu manter o formato que a gente tinha de cursos, que ele é aberto, que vai ter cursos que são só para médicos, que são só para enfermeiros, e quem vai ministrar esse curso também somos nós, né? Porque o mesmo livro que alguém sentou lá em um lugar e leu, eu também li. O mesmo paciente que ele viu atender, eu também vi. Né? O mesmo videoaula, enfim, qualquer situação, o mesmo artigo que eu fui discutido, eu também discuti. Então, a gente consegue entregar esse produto com uma base, com uma qualidade da mesma forma, né? Então, eu tento hoje, e eu, como eu disse no início, assim, eu aceito convites que talvez eu não aceitaria só por estar lá, só por mostrar que, ó, a gente consegue entregar isso com qualidade, a gente está aqui, e esse é um caminho sem volta. Então, vamos trabalhar junto, que é o objetivo que deveria ser o objetivo, mas às vezes tem essa dissociação. Então a gente tem que estar lá para mostrar que tem qualidade. Então eu tento trazer isso às pessoas que estão comigo junto nisso, né? Essa ideia, esse zoom, a gente tem capacidade. Eu fico muito triste quando às vezes eu vejo um enfermeiro e daí num curso que tem uma conduta que ele tem que tomar, ele está, mas é que eu sou só enfermeiro. Eu não sou só enfermeiro, também sou, também e repito isso, o mesmo livro ele leu, tu leu, então tu só não te preparou talvez hoje,
mas não é pela tua formação, é por teu preparo prévio. Não, que orgulho que a enfermagem tenha pessoas assim como tu que tenha esse tipo de pensamento e abordagem assim de que eu vou me apropriar do meu conhecimento e as pessoas têm diferentes expertise, está tudo certo, entendeu? Eu Exato. tenho conhecimento numa área, tu tem conhecimento na outra, tu domina a outra, mas de fato tu te apropriar deste conhecimento e tu atuar com excelência naquilo que tu faz, com qualidade naquilo que tu faz, né? E sim, a gente é muito cobrado no de se desafiar, né? Tu acho que muito tu te desafiou para conseguir superar as expectativas, é isso que tu tá nos dizendo, assim. E, bom, isso te levou muito longe, tá te levando muito longe, né? Inclusive a empreender nessa área, por quê? Porque foi toda uma caminhada aí para tu ter propriedade para poder falar lá, né, para uma turma, para várias turmas de diferentes formações e sendo enfermeiro. E é isso aí, tu é bom naquilo que tu faz, né? Exato, Tu... exato. Independente da tua formação, né? Se tu te prepara, tu executa aquilo, né? Não é, e não é nem um papo de coach que todos podem, todos vão chegar lá e todo mundo tem sua dificuldade, suas limitações, mas é que a formação não é essa. A formação não é essa limitação, né? Tem limitações prévias de vida, enfim, todo o contexto, mas a formação não é. Né? Ou se tu é médico, tu é enfermeiro, tu é nutricionista, tu tem o teu campo, tu tem o teu caminho e tu tem capacidade de buscar aquilo. Cada um vai buscando aquilo que entende para si, enfim, mas dá a enxergar. Então, repetindo assim, eu gosto de estar nesse lugar. Eu gosto E quando a gente se expõe, tá mais à frente, a gente está mais exposto também a críticas e tá tudo certo. Mas tá preparado para conseguir mostrar o que a gente consegue trazer os nossos com a gente. Né? Enquanto todo mundo caminhar com a mesma energia, isso vai funcionando cada vez mais e a gente vai crescendo como classe. Né? E criando as tuas oportunidades, né? E se desafiando em outras áreas também, né? Não é à toa que tu foi fazer mestrado em inovação, que tu foi fazer, sabe? Que tu sai um pouco também daquilo, isso também te traz uma bagagem diferente quando tu volta a atuar na tua área, né? Tu percebe isso, assim? De que quando tu sai, tu te Total. relaciona com pessoas de outras áreas, tu volta para tua área com a cabeça mais aberta, né? Então, eu Não, acho que é sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Embora o mestrado tenha os 2 anos mais difíceis da minha vida em gerar esses cabelos brancos aqui, mas foi uma experiência imensa, assim, tanto de pesquisa, quanto de troca com outros profissionais, quanto de apresentação, de busca científica dentro disso, muito de inovação, né? E não inovação na enfermagem para eu fazer capacitação, né? Mas quando eu estou ouvindo alguém falar de outra área, de outra classe, de administração, alguma coisa de uma propriedade intelectual, de alguma coisa, eu estou sempre relacionando e buscando, trazendo para a minha área, trazendo para o que eu posso fazer, tentando usar analogias com o que eu faço. Né? Então, aquilo me deu uma bagagem grande, assim, cada detalhezinho foi se somando, cada trabalho executado junto. Então, sem dúvida, as trocas entre as aulas, né? Eu disse que a repetição ajuda muito e a gente repete muito esses cursos, mas eu repito esse curso para pessoas diferentes. Então, o cara que me fez uma pergunta hoje que teve e o que vai fazer amanhã teve uma experiência muito diferente, vai trazer de outra forma, a gente vai debater de outra forma e isso vai me agregar mais ainda. Né? Então, o curso é muito bom para quem é aluno, mas ele acaba sendo maior ainda para quem é instrutor, né? Porque tu acaba bebendo da fonte de várias áreas, de várias pessoas e somando aquilo para ti. E esses dias é exatamente isso que tu falou, assim, dentro do lado do ciclo do aprendizado, quando tu ensina, né, tu apreende muito mais o conhecimento, muito mais do que só ler, ouvir, né, falar, enfim, de ver, né, ou praticar, até praticar na simulação. Quando tu ensina, o aprendizado ele é muito maior, né, a retenção do aprendizado, do conhecimento, né. E é isso que
E aí isso que penso eu que é isso que foi te dando muita segurança, assim, de estar atuando na área, né, da simulação. E quando tu domina isso, né, Darlan, aí tu consegue expandir o teu pensamento para outras possibilidades de, por exemplo, começar a empreender, né, que é o que tu, Exato. agora a outra caminhada que tu está desenvolvendo outras habilidades. Então, mas precisa percorrer isso antes, não é do dia para a noite, né? É a coisa da É, maturidade que tu está nos falando. exato, exato. Não tem como estar fazendo isso hoje sem ter passado por diversas experiências passadas anteriormente, né? Quando tu diz ali de conhecimento, daquela pirâmide que se usa bastante em aulas, assim, de métodos passivos e ativos. Quando eu leio um livro, eu capto em torno de 10%, eu ouço um podcast, coisa, mas quando eu Uhum. ensino aquilo, a redenção é muito maior, né? Porque a gente está também treinando fisicamente, está se questionando, está discutindo isso. Então, esses métodos que a gente tenta implementar dentro de qualquer assunto dentro da empresa, dentro da simulação, esses métodos são sempre formatos. Como hoje a maioria da gente, de nós, trabalhamos assistência, então os casos que a gente monta é o caso que a gente atendeu lá e pensou, né? A dificuldade que a gente viu lá e que a gente trouxe para dentro da discussão do curso. Né? Quando a gente vai discutir de como lidar com óbito dentro de um curso de simulação, é porque isso também precisa ser discutido, também precisa ser debatido, e a gente sabe a dificuldade dos profissionais para lidar com isso. Né? Então a gente traz isso para dentro de um curso para ser debatido, para ter vários pontos de vista, não de certo e errado, mas pensar aquela situação, para também tu não estar vivendo aquilo como se tu nunca tivesse ouvido, nunca tivesse debatido sobre aquele assunto. Então tudo isso, as nossas experiências vão se somando. E esse e isso que, como tu disse, deu coragem para empreender. Né? Deu coragem de dizer, não, acho que a gente consegue fazer as duas coisas junto. Hoje eu vejo que é muito mais difícil do que eu tinha imaginado no início. É, tanto que na descrição inicial, esses dias eu peguei um arquivo que a gente escreveu as nossas principais funções dentro da empresa. Muitas das coisas que a gente faz hoje não estavam descritas lá. A gente pensou mais a parte técnica, a gente sabia. As coisas foram acontecendo e foram sendo. E elas foram se subdividindo. Ó, isso é teu, isso tem que ser meu, isso é de todo mundo, isso aqui a gente debate. Então hoje a gente tem um arquivo lá com 7, 8 abas de funções macro para dividir entre todo mundo. E é muito legal isso que a gente vê o crescimento, né? O quanto que, pô, tu falou uma frase bem legal agora, essa noite, tu disse assim, lá no início a gente não se preocupava, a gente tinha outras preocupações, e agora a gente tem uma infinidade de outras mais, e aquilo que a gente se preocupava lá no início não é a mesma coisa que a gente se preocupa agora, né? Então muda, né? Muda muito. E por que persistir, né? Por que persistir no empreendedorismo? O que levou você, Ah, o que levou que deu a virada de chave, sair das FINs, começar a empreender, a coisa da satisfação, tal, um projeto que vocês viram possibilidade de mercado, expertise e tal. Mas por que persistir empreendendo? porque por os motivos que me fazem não empreender mais é o tempo. Né? Hoje eu sei que hoje eu sei que eu vou viver disso, só disso, daqui uns anos. Né? Então, tudo Uhum. que eu faço hoje é para criar base para eu estar fazendo só isso depois. Né? Então, eu só não estou fazendo isso por motivos financeiros, porque eu entendo que a empresa vai me gerar esse tempo, vai me gerar essa entrega de um produto que eu entenda como o melhor possível para assistência, né, com a experiência que eu tenho hoje e na nossa visão, e vai me fazer abrir portas para mais pessoas, né? Antes com que hoje no que eu faço e antes como a gente fazia em simulação, eu não tinha essa autonomia de abrir porta para mais pessoas como eu fazer isso e abrir portas e abrir portas. Né? Então, além de entregar, além de entender que a gente quer ganhar dinheiro com isso, que a gente quer viver disso, que talvez a gente queira ter mais tempo,
eu quero dar oportunidade para as pessoas, é um olhar social que a gente pensou desde o início também. Não, a gente tem que ter essa parcela fazendo isso. A gente tem que trazer pessoas que talvez não iam ter oportunidade de estar lá, elas vão estar aqui com a gente, né? E vão fazer isso acontecer dessa forma. Então, hoje, a gente sempre tenta estar agregando as pessoas e a gente só não conseguiu agregar mais situações por conta de que a gente não chegou na linha de corte que a gente deseja ainda. E eu estou só não fazendo isso ainda porque eu não cheguei na linha de corte ainda que eu espero para poder fazer só isso. Mas ela está aqui, eu estou enxergando ela e o que a gente quer está sendo visto. Só precisa do tempo. Às vezes eu tento não me sentir um pouco frustrado por não estar lá onde eu espero ainda. Então a gente tem que fazer esse exercício de não. Precisou desse tempo para a gente pensar assim hoje. Daqui a um ano eu vou estar pensando diferente, os problemas vão ser outros e o tamanho vai ser outro. Então eu tenho que entender o passo que isso vai andando. Mas porque persistir porque eu tenho certeza que isso vai dar certo. Não tenho outra dúvida. Não, é muito legal, assim, de ver, mais uma vez, de ver a evolução de tudo isso, assim, e que a grande satisfação, sim, claro, todo mundo quer um retorno financeiro quando tu está empreendendo, mas a grande sacada, a grande satisfação é que fazer as outras pessoas evoluir pessoalmente, sim, porque tu evolui muito empreendendo, é muito desafiador, então tu evolui demais empreendendo como pessoa, como profissional, e abrir espaço e portas para que outras pessoas também estejam junto no teu projeto e também estejam crescendo e evoluindo. Eu acho que é a grande sacada. É a grande sacada. É, que nem o Marcos disse ali, ó, fazemos isso porque mudamos a vida das pessoas, porque a nossa vida muda e a gente muda a vida das pessoas. Né? A gente abre portas para que outras pessoas se insiram no projeto e a gente cria oportunidades, enfim, para outras pessoas estarem evoluindo também. Isso é muito legal de empreender, assim. Eu acho que é uma grande satisfação, assim. E dentro das suas Né? histórias, assim, de simulação, tem alguma história, assim, que te chamou mais atenção, uma história mais engraçada, algo assim para que tu tenha para nos contar, assim, algo que tenha te marcado durante toda essa tua trajetória, ou de empreendedor, enfim. Tem alguma Não sei, história assim que te marcou? tô pensando agora, não sei. Não sei se eu tenho uma história. Ou pelo menos não que possa ser contada assim ao vivo. Olha, Alguma eu não sei, assim. vergonha, algo engraçado? A gente passa às vezes umas vergonhas, né? Algo engraçado, alguma coisa, não sei. Eu já passei algumas, né? Eu não estou conseguindo lembrar de algumas assim, mas é que como eu falo demais e quando eu estou é diferente de estar dando uma aula num auditório, numa palestra, enfim, do que estar com um grupo menor fazendo uma simulação. Então, e esse é um ambiente que eu me sinto muito à vontade. Então, eu falo demais. Então, às vezes a gente acaba falando algumas coisas que o aluno dá uma travada, que não está acompanhando aquele raciocínio, assim, mas eu não lembro de um ponto específico. Pelo menos não vou querer me expor aqui agora. Deixa para a segunda live, deixa para outra. Eu acho que sim. Acho que sim, vai ficar salvo isso daqui, a mim vai reler. Então, às vezes é melhor não ouvir. As pessoas não acreditam que eu sou tímido, né? Quando eu era jovem, eu era muito, muito, muito tímido. As pessoas não acreditam que eu sou tímido até hoje. Quer O dizer que eu que disfarço bem? aconteceu? É. Disfarça bem. Não, eu sou assim, eu sou assim. É que eu não Agora tu falo. abriu o faladouro, né? Agora tu vai lá para aula de simulação e tu fala tudo que tá tudo acumulado de anos que tu É, não falou. é quase um personagem que eu vou incorporando para poder executar. Ai, mas isso é muito legal. E assim, deixa uma mensagem aí pro pessoal, então, né? Que o pessoal que está começando, iniciando na área da simulação, e para quem tem assim alguma vontade, sei lá, está instigado assim de repente a começar a empreender ou até empreender na área, assim, deixa um recado aí pro pessoal de Então, incentivo. hoje, na semana de enfermagem lá da PUC, eu dei uma palestra lá e eu fui falar sobre
sobre educação, assim, sobre algumas outras áreas além da assistência. Fui falar um pouco sobre educação, como era trabalhar com educação. Eu fiquei pensando o que eu ia falar, que linha que eu ia buscar. Eu ia contar minha história em educação, eu ia lá dizer quais são as oportunidades de mercado, e no fim eu falei um pouco de cada coisa, assim, mas ela sempre cai num ponto que não tem como a gente se pensar, pensando em enfermeiro, né? Não tem como a gente se pensar em enfermeiro ou até ou profissional de saúde sem estar fazendo educação em saúde. Em qualquer lugar que a gente vai estar inserido, a gente está fazendo educação. E muitas vezes a gente não se sente preparado, ou às vezes mesmo não está preparado para aquilo, né? Então, tu entender que tu precisa, que tu está fazendo educação, porque não é porque eu estou na assistência, eu trabalho em emergência, eu não faço educação. Desde o momento que tu classificou um paciente e tu está conversando com ele sobre os medicamentos que ele toma, sobre os sintomas que ele apresentou, sobre como ele vai agir em cada situação, sobre ele ter que tomar o remédio dele em casa, que o hipertenso não pode só tomar o remédio quando tem dor de cabeça, tudo isso tu está fazendo educação, né? E às vezes a gente entende que não, logo acaba se formando e deixando de se preparar para isso e estudar e buscar executar aquilo melhor, e acaba caindo num lugar comum, né, de uma assistência de não qualidade, né? Quando eu penso que eu estou fazendo só assistência e não me preparo mais para aquilo, eu provavelmente eu vou entregar uma assistência pior do que eu entregaria se eu estivesse me preparando. Então, se é para dar uma mensagem, é que eu não posso deixar de querer me preparar, né? Eu não posso deixar de querer ser melhor naquilo que eu estou fazendo, independente da área onde eu estou. E que tu está fazendo educação o tempo todo. E se tu quiser estar mais preparado, quiser fazer uma assistência melhor, e daí me chama no direct que a gente pode oferecer o curso para você. Muito bom, já deixa, fez um merchan aqui, Tu né? viu só? Tá certo, não, é isso mesmo. Faz parte do processo. E é isso, né? Darlan, eu falei na semana de enfermagem também algo, numa das lives ou palestras, não lembro agora, que eu conheci uma forma de sair da minha condição de vida para uma condição de vida melhor, né? Que foi através do conhecimento e da educação, né? Então, existem várias outras formas de se ganhar dinheiro, enfim, o que seja, mas assim, na minha condição, no meu contexto de vida, eu foi através do estudo, através da formação, através do conhecimento que eu consegui sair daquela condição de vida que eu tinha para uma condição de vida melhor. E isso para mim, tá? E como profissional, é o que tu está dizendo, sabe? Quanto mais tu busca, quanto mais tu te aprimora, quanto mais tu estuda, melhor profissional tu vai ser. Com certeza isso vai refletir, né? E é a coisa do comodismo, né? Muitas vezes a gente vê isso em todas as áreas, não é na enfermagem só, em todas as áreas, não é na saúde só. Tem pessoas, sim, que vão estar mais acomodadas e tem pessoas que vão estar sempre buscando mais e mais, né? E depois que tu pega o teu canudo lá, que tu te forma, é só o primeiro passo para tu, né, seguir e depois tu escolhe o que tu quer da tua vida, né? Tu vai, seja o curso técnico ou o curso de superior, né? Enfim, que seja, mas é tudo um processo, né? E tu sempre tá buscando se aperfeiçoar. E para essas pessoas aí que querem se aperfeiçoar e querem conhecer um pouco aí da tua empresa, deixa aí os contatos para eles, fala do teu projeto, o que que vocês oferecem aí na tua empresa, né? Quais são os cursos para o pessoal conhecer. E os arrobas aí, onde é que o pessoal te acha? Digo assim, digo assim. Eu gostei muito disso que tu disse, assim, de que isso foi o que te deu uma condição de vida melhor, que foi o estudo, né? E que tem outras formas e tu pode ter sorte, talvez, ou fazer outras coisas, mas se é para ter sorte, que a sorte me encontre trabalhando e estudando, né? Então, acho que exato, é mais fácil, talvez, de me encontrar se eu estiver produzindo. Sobre os cursos, então, o que a gente tem hoje, tá? A gente está liberando agora para virando o segundo semestre uma plataforma online onde a gente vai oferecer alguns cursos, daí que são alguns cursos online, tanto de eletrocardiograma, diversos cursos pensando em prevenção de infecção,
manejo de vias aéreas, então os cursos pocket, assim, os cursos curtos, com preço mais acessível, que eles são no formato só online. Daí eles vão, e alguns outros cursos têm um formato online e daí presencial, começa online e a prática dele é presencial. E os nossos cursos que a gente oferece presencialmente. A gente está também inaugurando a nossa sede agora na virada desse semestre. Ela vai ser ali na Independência, Independência ali quase na esquina com a Ramiro Barcelos, aqui em Porto Alegre. Então ali é o local onde a gente vai conseguir executar os cursos. A gente vinha fazendo esses cursos de itinerantes aqui em Porto Alegre, em alguma faculdade onde a gente é vinculado. Então hoje ali é um lugar mais central e é nosso também, que a gente consegue fazer um trabalho legal ali. Então cursos de ACLS, que suporte avançado cardiovascular, que é para médicos e enfermeiros. O curso de suporte básico, que é um curso para técnicos, enfermeiros, médicos, outros profissionais de saúde. A gente montou um curso num formato que ele se chama abordagem inicial ao paciente grave em emergência. Né? Tem esse contexto assim para ilustrar todo ele, porque às vezes quem é técnico queria estar fazendo um curso onde ele está simulando realmente um atendimento de uma parada como se fosse no hospital. E o BLS não entrega muito isso. O BLS entrega um suporte, pensando no atendimento extra-hospitalar. Então, a gente criou um curso nesse formato, assim, onde técnicos e enfermeiros podem atuar juntos e a gente oferece isso para empresas e hospitais, que acaba sendo um ganho muito grande, porque a equipe que vai atuar depois na prática é a que está treinando ali junto. Né? Então, por isso que a gente criou esse formato e a gente tem feito. A gente capacitou lá a equipe multiprofissional no HPS de Porto Alegre, justamente com as equipes lá, a gente está entregando isso a outros locais, então é um curso que está sendo bem interessante. Para falar com a gente, o nosso site é ICES Brasil, né? ICES, Instituto de Capacitação em Saúde, icesbrasil.com. O nosso Instagram é ices.brasil, né? @icesbrasil.com. No Facebook, no LinkedIn também é nesse mesmo formato. No nosso site a gente tem lá o nosso telefone no WhatsApp, lá onde a gente consegue discutir, organizar, né? Tanto em turmas abertas que estão crescendo, que estão com inscrições abertas, quanto de, eu tenho 10 pessoas e eu quero treinar minha equipe lá, a gente consegue fazer um pacote, tanto no local de entrega. A gente tem feito isso, alguns cursos de primeiros socorros em academias, entregado esses cursos em escolinhas para professores em relação à Lei Lucas. Então, a gente tem ampliado o leque assim, que o objetivo acaba sendo o mesmo: treinar, capacitar, simular para melhor atender as pessoas que estão em torno. Não, legal. E claro, a equipe de vocês já é muito capacitada e formada para isso, faz isso. Vocês vão nas instituições e fazem isso. O que eu acho que é um grande diferencial dentro das próprias instituições. Existem setores que voltados para a área de educação, mas que talvez eles não estejam tão capacitados ainda para atuar em simulação e simulação avançada como vocês, né? Então é uma baita de uma dica aí, né, de como tá implementando isso dentro das instituições, né? Total. Porque a equipe de vocês é super capacitada para estar atuando assim dentro, né? E às vezes esperar esse movimento da instituição, aí tem que ter um grupo capacitado para isso, tem que ter um investimento, né? São colaboradores da instituição, é um pouco diferente o contexto, né? Tu concorda comigo? Total. Acho que sim, assim. Parece até que a gente está falando a nosso favor quando eu estou dizendo isso, mas é muito diferente eu trazer alguém que já tem um formato de como é a melhor forma de executar isso. Né? E quando eu digo a melhor forma, porque a nossa referência são os principais centros que entregam para o mundo inteiro. O formato do nosso curso é esse. E quando a gente cria um novo formato de um curso adaptado, também ele traz a gente está bebendo nessas referências que a gente traz. Então, hoje a gente consegue entregar um produto que talvez alguém que não tenha vivido isso em simulação não consiga entregar, né? Vai fazer diferença no dia a dia, a capacitação pode ajudar, mas a gente consegue entregar um produto que, para a instituição, tem um ganho muito grande. E esses cursos ele tem uma aplicabilidade muito grande, né? Tu começa a fazer ele de manhã, no final do dia tu já está pronto para salvar alguém com uma qualidade muito diferente.
Então, Uhum. o ganho é muito grande, o retorno para a instituição e para as equipes é muito macro, e sem dúvida para o paciente, né? Com certeza. Bom, maravilhoso. Eu sabia que ia ser sucesso, adorei, deu aqueles probleminha técnicos aí no início, é só para dar um esquenta, né? Exato, exatamente. É só para ter com emoção, né? Já dizia que é com emoção, sem emoção, com emoção. Vamos para a live com emoção, né? Vamos para a live com emoção. Darlan, eu sabia que ia ser muito legal o nosso bate-papo, assim, eu admiro muito vocês, a empresa, o quanto que está crescendo, né, agora que vocês estão inaugurando a sede de vocês, já com vários projetos de cursos online, e sempre em prol de capacitar as pessoas para melhorar o atendimento e que vai ter o desfecho lá na ponta, lá com o paciente, né, é isso que importa, né. Então, assim, ó, parabéns mesmo, assim, eu desejo muito sucesso para vocês. Extremamente grata aí do nosso bate-papo, de tu ter compartilhado um pouquinho de toda a tua trajetória empreendedora como enfermeiro e que está sempre buscando e criando as tuas oportunidades, né? E trazendo a tua experiência para nós e inspirando as pessoas, né? Isso, né? Então, assim, tu foi lá e fez a coisa acontecer e tá aí hoje inspirando várias pessoas que talvez também queiram estar percorrendo esse teu mesma trajetória, esse mesmo caminho. E que seja bem acelerado e bem rápido, né? Cada vez mais. Amém. Para que tu possa se dedicar só ao teu negócio. É isso que a gente deseja, né? Exatamente. Então, agradeço o convite, assim, a gente foi se falando ao longo das redes sociais, enfim, e enchi lisonjeado pelo convite. Quando tu disse, tu falou isso hoje, assim, só tu poderia estar falando disso. Eu disse, será que só eu? Eu não estou muito acostumado, talvez, a ouvir todo esse retorno. Então, eu fiquei bem feliz pelo convite, agradeço. Certamente as pessoas vão ver a gente fazendo algumas outras coisas junto em breve, aí, que eu tenho alguns planos. Eu acho que vamos fechar com os teus, dá para a gente fechar algumas coisas aí. Certamente a gente vão ver mais divulgações, a gente trabalhando em alguma coisa junto aí. Com certeza. Vai dar match. Vai dar match. Vai sim, sem Vai dar dúvida. match. Darlan, muito obrigada. Muito obrigada de coração. E vamos para a próxima live aí. Daqui uns dias a gente já combina outra. Pode ser? Vamos. Com certeza. Então, tá. Gente, muito obrigada aí pela presença. A live vai ficar gravada aqui no Instagram e depois a gente também vai colocar ela lá no YouTube. E vai marcar lá a ICES Brasil, que eu falo ICES, mas é ICES Brasil, e o Darlan também. Tá certo, pessoal? Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Tchau, Darlan. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.